lá, vamos para mais uma aula. Hoje a gente vai falar sobre uma outra técnica. A gente vai fazer alguns exercícios ainda por substituição, que a gente não terminou na aula anterior. E depois a gente vai falar da técnica da integração por partes, tá bom? Se der tempo, a gente fala um pouquinho sobre integrais trigonométricas, mas não é o nosso principal foco. Apesar disso, tem alguns itens lá na lista de exercício que fala sobre integrais trigonométricas, mas está tudo mastigado já nas notas de aula, tá? Se der tempo eu resolvo uma ou outra aqui para vocês, mas as duas principais técnicas que a gente vai trabalhar é a substituição e a integração por partes, tá bom? Então, por conta disso, você já sabe que integrais trigonométricas, aquela substituição trigonométrica e tal, aquilo não vai vir diretamente na prova 10 de vocês, tá? Avisos. Requerimento de segunda chamada para quem faltou a prova 9 até hoje somente, tá bom? E a entrega da prova 9 amanhã, tá bom? Não sei se vocês já foram notificados por e-mail, mas amanhã vai ser a entrega da prova 9, ok? Espero que estejam estudando bastante, né? Não que a prova esteja difícil, como a gente já conversou, mas é que essas técnicas elas vão requerer de vocês um pouquinho mais de atenção, né? Porque você não sabe de fato como é que vem, né, a questão, o problema para você resolver. Então tem que estudar bastante. Quanto mais exemplos vocês conseguirem resolver, melhor vai ser para vocês, tá bom? Bom, eu acho que basicamente é isso. Vamos lá. Na aula anterior, a gente terminou numa parte das integrais por substituição, aquela parte de integrais definida já, mas eu queria fazer mais um exemplo, queria fazer esse segundo exemplo aqui, a letra B. Salvo engano, nós fizemos a letra A, tá? Mas eu queria fazer esse exemplo da letra B aí com vocês. Ver como é que vocês estão, as ideias de vocês para resolver integrais por substituição. Como eu falei, a grande dificuldade é que quando você tem uma integral para resolver, em geral, você não sabe de início qual é a técnica que você vai usar. A não ser que o comando do problema te diga, use substituição, use integração por partes, etc. Mas em geral você não sabe o que você vai usar. Essa é a primeira dificuldade. Então, daí a importância de você exercitar cada vez mais para que você esteja mais habituado aí. Às vezes você olha para a função e fala, não, eu acho que essa daqui sai por tal técnica. Aí você tenta. Se não sair por ela, você tenta outra. Se não sair por outra, você tenta outra. E assim, a vida é assim, né? A vida é feita de tentativas, né? Então, essa daqui, o que vocês acham? É substituição, né? Ainda é substituição. Qual que seria a substituição boa aqui, né? O que vocês acham que a gente tem que fazer? Qual seria uma substituição legal para a gente usar nessa daí? Qual que seria uma substituição interessante nessa daí? Olhem lá para a questão. O que vocês acham? Tá lá na tua prova essa questão. Qual é a substituição que tu ia tentar? X quadrado 1 mais x à quarta, chamar de u, certo? Bora tentar? 1 mais x à quarta, vou chamar u de u, né? Se eu fizer isso, a diferencial de u vai ser 4x ao cubo dx, certo? Será que vai ajudar isso? Porque bem aqui, ó, aqui vai ficar assim, ó, integral. Eu vou deixar esse x do lado do dx aqui, então vai ficar 1 sobre esse camarada aqui, que eu chamei de u. Então vai ficar 1 sobre u. Só que bem aqui tem o x dx. E aqui eu não tenho x dx, eu tenho x quadrado, x ao cubo dx. Eu posso até tentar fazer assim, ó. Eu poderia até tentar fazer isso aqui, ó. X ao quadrado vezes x dx. E pegar esse x quadrado dividindo, passar para cá, ó. Esse 4x ao quadrado passar dividindo. Para tentar substituir o x dx como du sobre 4x ao quadrado. Aqui, ó.
du sobre 4x ao quadrado, bem aqui, ó. Só que o problema é que aqui ainda vai aparecer o x ao quadrado e eu tenho que trabalhar só com uma variável. Correto? Como eu estou fazendo a mudança de variável para variável u, então eu tenho que trabalhar só com u. Ok? E aí eu poderia até tentar descobrir o x ao quadrado a partir daqui, mas como é que vai fazer, né? Vai ficar meio feio isso daí, né? Então eu acho que essa substituição aqui, ela não nos ajuda, tá? Ela não deve nos ajudar muito. Qual que seria um outro palpite? Arco tangente. Alguém falou ali arco tangente, mas vamos relembrar que a integral, né, que resulta na arco tangente é essa daqui, ó, integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, né? Isso aqui é a arco tangente de x mais a constante de integração, né? Mas daí até tem um pouquinho de semelhança, mais ou menos, né? Lembra um pouquinho, mais ou menos. Mas como é que a gente sai daqui para aparecer algo desse tipo? Hã? Não entendi. Isola o x. Esse x aqui do denominador? Como? Ponho x à quarta em evidência? Porque se eu colocar x à quarta em evidência, vai ficar assim, ó, x à quarta, aí vai ficar 1 sobre x à quarta mais 1. Parece que não está ajudando, está piorando, né, a situação, o x à quarta em evidência. Mas é uma ideia, o importante são as ideias. A ideia de tentar trabalhar com arco tangente é louvável, é interessante. Só que a gente teria que fazer com que aparecesse algo desse tipo aqui. Olha que o expoente daqui é 2, é x ao quadrado. Aqui eu tenho x à quarta. Se eu conseguisse fazer aparecer um x ao quadrado aqui, talvez ficasse interessante, né? Como é que eu poderia fazer para aparecer um x ao quadrado aqui? Hã? X ao quadrado, sim ou não? Eu poderia tentar fazer assim, ó. Isso aqui é x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Sim ou não? Porque x ao quadrado, potência de potência é x à quarta. Então não alterei nada na minha função. Só que agora qual que seria a substituição boa? Quem que eu vou chamar de u? O x ao quadrado. Esse cara que está aqui, ó. Porque quando eu substituir, aqui vai aparecer 1 mais u ao quadrado. Ok, só que eu ainda tenho o problema do x. Será que vai resolver esse problema? Vai. Porque quando eu calcular aqui o du, du vai ser quem? Vai ser 2x dx. E x dx está aqui, ó. Então eu posso dizer que du sobre 2 é igual a x dx. Passando esse 2 para cá, ó, dividindo. Então, acabei de encontrar aquele fator x dx que estava me atrapalhando. Tá? Então, eu posso escrever agora o seguinte, ó, que essa integral ela vai ser igual a integral x dx é du sobre 2. Então, aqui du sobre 2. E aqui tem 1 sobre 1 mais o x ao quadrado. Só que x ao quadrado eu chamei de u. Então, aqui vai aparecer u ao quadrado. Belezinha? Aí, esse 1 sobre 2 eu posso tirar aqui da integral, fica meio, vezes a integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado du. E essa integral aqui, a gente sabe que é a arco tangente. Só que é arco tangente de u. Né? Então, isso aqui é meio da arco tangente de u. Só que o u é x ao quadrado, então eu volto para a variável original. Então, isso aqui é meio vezes a arco tangente de x ao quadrado mais a constante de integração. Nós estamos trabalhando com uma integral indefinida. Belezinha? Alguma dúvida?
Então, são ideias que vão surgindo. Ah, aquilo ali lembra um pouquinho arco tangente, pode ser que saia. Até poderia, né? Você até poderia escrever assim. Só que poderia colocar assim, 1/2 vezes arco sobre 2 vezes arco tangente de x ao quadrado mais c/2. É isso que você quer dizer, né? Só que c/2 você pode chamar de uma outra constante k. Então vai dar no mesmo, tá? Então você pode simplesmente ignorar isso e escrever só a constante c mesmo, tá bom? Mas é interessante a observação, importante, tá? Beleza. Então seria essa daí, tá? Eu quero que vocês depois tentem fazer a letra C. Qual substituição vocês acham que nós deveríamos fazer na letra C? Quem que você chamaria de U? 1 mais x ao quadrado. Ok. Só que quando você derivar, a diferencial du vai ser 2x dx, sim ou não? Só que aqui fora você tem x dx, você tem quem? X ao cubo. Como você faz para aparecer esse x dx? Você reescreve x ao cubo como x ao quadrado vezes x. Deixa eu colocar aqui. Não vou fazer tudo, vou só dar ideia. Você vai chamar de u a 1 mais x ao quadrado. E quando você calcular a diferencial, vai aparecer 2x dx. Correto? Só que aqui você não tem x dx, você tem x ao cubo dx. Como é que você faz para aparecer x dx? Aí aqui você vai escrever assim, ó. Você vai escrever como x ao quadrado vezes x raiz de 1 mais x ao quadrado dx. Tá bom? Então isso aqui vai ser igual à integral. X dx é du sobre 2. Então aqui vai aparecer du sobre 2. Aqui é raiz de u, porque eu chamei o u de x ao quadrado mais 1. Aqui vai aparecer raiz de u. Só que eu tenho esse x ao quadrado que está me atrapalhando. Mas nesse caso isso não é um problema. Por quê? Porque eu posso reescrever x ao quadrado como sendo u menos 1. Passo o 1 para cá, negativo. Aqui vai aparecer u menos 1. Aí pronto. Aí essa é fácil. Como é que você faz? Você aplica a distributiva, esse com esse e usa a integral da potência, x elevado a n mesmo. Tá bom? Porque aqui vai aparecer u elevado a 1 vezes u elevado a meio. Então dá u elevado a 3 meios. Aí menos 1 vezes raiz de u é u elevado a meio. É só encontrar a primitiva dessas duas e acabou o problema. Tá bom? Então, assim que faz essa daí também. Tá? Queria fazer mais uma definida. Eu acho que a gente fez, salvo engano, a letra A e a letra C na aula anterior. Queria fazer a letra... não sei qual. B ou D? C a gente já fez na aula anterior. B de bola? Tá, B de bola. A letra D eu deixo para vocês, então. Então, a letra B de bola é a integral de 1 a e de ln, log natural de x, sobre x dx. Qual que é a substituição aqui? O que vocês acham que a gente deve fazer? Quem que você chamaria de u aí? ln de x? Se eu chamar de u o ln de x, quem que vai ser o du? Vai ser 1 sobre x dx, sim ou não? Derivado do logaritmo natural é 1 sobre x. Então, essa integral vai ser igual... deixa eu colocar mais aqui para baixo. Essa integral vai ser igual a integral. Eu não vou colocar ainda os limites de integração, porque lembra que agora é uma definida. A gente vai ter que mudar os limites de integração. ln de x a gente chamou de u. E dx sobre x está aqui já, ó. Isso aqui é dx sobre x. Dx sobre x. Dx sobre x é du.
Então aí já é du direto. Ok? Aí você vê a mudança dos limites de integração. Quando o x é 1, o u é quanto? Vai ser o ln de 1, sim ou não? Vai ser ln de 1. Quanto é o ln de 1? 0. Quando o x é e, o u vai ser o ln de e. E ln de e é 1. Tá? Porque ln é o logaritmo na base e. Quando o logaritmo e a base são iguais, o resultado do logaritmo é 1. Então aqui, quando x é 1, o u é 0. Então aqui vem 0. Quando x é e, o u é 1. Então aqui vem 1. Tá bom? Então essa daqui é facinho, né? Calcular. Essa daqui é o mesmo que u ao quadrado sobre 2, né? Que é a primitiva de u, variando no intervalo de 0 a 1. Então isso aqui é meio. Pronto. Ok? Vou substituir o 1 e o 0 vai dar 0. Alguma dúvida? Não? Belezinha, tá? Eu deixo esse item D para vocês. Uma observação é essa proposição aqui, que ela é muito importante, tá? Às vezes você encontra uma integral e que parece que não tem solução, não sabe como encontrar uma primitiva dela, mas essa proposição ela pode te ajudar em muitos casos. Ela diz assim, ó, principalmente esse primeiro tópico aqui. Ela diz assim: se a função f for contínua em um intervalo fechado de menos a até a, de menos a até a, é nesse caso, tá? Se a função f for ímpar, essa integral de menos a até a da função f é sempre igual a 0. Se a função f for par, então essa integral de menos a até a vai ser o dobro da integral de 0 até a. Né? A gente pode pegar dois exemplos para a gente verificar que essa proposição é válida. A gente não vai demonstrar ela, mas se a gente pegar, por exemplo, a função f de x igual a x ao cubo, essa função ela é ímpar. Vocês lembram quando que uma função é ímpar? Função ímpar. Função é ímpar quando a f de menos x é igual a menos a f de x. E a função é par quando a f de menos x é igual a f de x, né? Então, essa função aqui, ó, f de x igual a x ao cubo, ela é ímpar. Por quê? Porque a f de menos x é igual a menos x ao cubo, só que menos x ao cubo é menos x ao cubo. E menos x ao cubo é menos a f de x, porque a f de x é x ao cubo. Então, essa função é ímpar. O gráfico dessa função ela é assim, ó. Né? É assim o gráfico dela. Então, se eu quiser calcular a integral de menos a até a dessa função x ao cubo, o resultado dessa integral é 0, porque ela é ímpar. Se eu calcular daqui, por exemplo, vamos supor que aqui seja o menos a e aqui seja o a. Né? O que é a integral? A integral é essa área aqui, e para esse intervalo ela é menos essa área. Então essa área, essas áreas são simétricas, essa daqui é positiva, essa aqui é menos a área, negativo, então eles se cancelam quando eu calculo a integral de menos a até a. Tudo bem? Isso vale para qualquer função ímpar. Belezinha? Um exemplo de função par, a função x ao quadrado, né? F de x igual a x ao quadrado. Por que ela é par? Porque a f de menos x é a menos x ao quadrado, só que menos x ao quadrado, como expoente é positivo, é x ao quadrado. E x ao quadrado é a f de x. Tá? Então ela é par. A f de menos x é igual a f de x. Ela é par. O gráfico dela é assim, ó. É a parábola. Tá? Então ela é simétrica em relação ao eixo y. E aí, se eu estiver interessado em calcular a integral de menos a até a da x ao quadrado, isso eu posso calcular. O que é a integral de menos a até a da x ao quadrado? É essa região aqui, ó. É essa região aqui, ó.
Só que pela simetria, essas regiões elas são iguais. Elas têm a mesma área. Ok? Então, calcular toda essa área, essa e essa, é o mesmo que calcular só essa e multiplicar por 2. Então, isso aqui é igual a 2 vezes a integral de 0 até a da x ao quadrado. Tá bom? É isso que essa proposição está falando aí. Estou pegando 2 exemplos básicos para a gente entender. Tá bom? Então, por exemplo, nesse item A aqui, a integral de menos 1 até 1 da função x vezes a raiz quadrada de x à quarta mais 3. Essa função do item A, x vezes x à quarta mais 3, ela é uma função par ou é uma função ímpar? Ou ela não é nem par e nem ímpar? O que vocês acham? Ela é par, ela é ímpar ou ela não é nenhum dos dois? Ela é ímpar. Ela é ímpar. Se você substituir no lugar do x o menos x, aqui vai ficar menos x. E o menos x aqui, a quarta, vai ficar x. Então vai aparecer um negativo aqui na frente dela. Ou seja, a f de menos x vai ser igual a menos a f de x. Então ela é ímpar. Então o resultado dessa integral aqui é 0. Ok? Essa outra aqui, ela já é par. Porque se eu substituir o menos x no lugar do x aqui, como o expoente é par, então o resultado vai dar x, positivo mesmo. Então a f de menos x é igual a f de x. Ela é uma função par. Então essa integral aqui vai ser 2 vezes a integral de 0 a 2 de x à sexta mais 1 dx. Aí eu deixo para vocês fazerem. Intervalos que a gente pode dizer simétricos. Exatamente. Só nesse caso. Só para intervalos do tipo de menos a até a, quando os extremos do intervalo são simétricos. Tá bom? O que é integração por partes? Tem uma formulazinha da integração por partes, né? Que ela ajuda a gente a calcular primitivas de funções um pouquinho mais elaboradas, né? Então, são as duas principais técnicas. Essa formulazinha, ela deriva, ela provém da fórmula da derivada do produto de duas funções. Olha só, se você tiver duas funções deriváveis em um certo intervalo, a regra do produto da derivada das duas funções é essa aqui, lembra? Derivada de f vezes g é derivada de f vezes ag mais af vezes a derivada da g. Né? Você deriva a primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá bom? Então isso aqui até aqui não tem nada estranho para vocês já conhecem isso, é a regra do produto de derivação. O que eu vou fazer agora? Eu vou integrar ambos os lados dessa igualdade no intervalo i. Tudo bem? É uma equação, vou integrar esse lado e vou integrar esse lado. Então, a integral do lado esquerdo é igual à integral do lado direito. Ok? Então, a integral da da derivada da f vezes a g vai ser a integral dessa parcela aqui, dessa soma de parcelas. A derivada da f vezes a g mais a f vezes a derivada da g. Ok? E daí, aqui a gente pode usar o teorema fundamental, né? Eu estou pegando a f vezes a g, estou derivando e depois integrando. Então, eu volto para f vezes a g. Isso aqui diz o teorema fundamental. Ok? Alguma dúvida até aí? Então, desse lado esquerdo aqui, é como se a integral e a derivada se cancelassem, entre aspas, né? Então, você volta para... Você pega uma função, você deriva ela e você integra ela, você volta para a função original. E aqui eu estou usando a propriedade da integral da soma. Então, se eu tenho a integral de uma soma de funções, eu posso somar a integral ou as integrais dessas duas funções. Ok? E daí, se eu pegar esse fator aqui e jogar para o outro lado negativo, eu tenho que a integral da f vezes a derivada da g, ela é igual a f vezes a g menos a integral da derivada da f vezes a g. Parece meio confuso agora, mas na hora dos exercícios vocês vão entender perfeitamente isso, tá? A ideia vai ser a seguinte, para a gente usar a integração por partes. Você vai ver a integral da função que lá o comando te deu, né?
Você vai ter que olhar para essa tua função e vai ter que encontrar duas funções nela, tal que uma você já conhece, você vai derivar ela, ó, você tem a f, você vai ter que derivar a f, e a outra, você vai considerar que essa outra já é a derivada de uma função, então você vai ter que integrar a outra. Eu tenho a f, derivo a f, e aqui eu tenho a derivada da g e vou ter que encontrar qual é essa g. Então a ideia da integração por partes é você escolher com uma função g', uma função que você saiba integrar, porque se você não souber integrar ela, não souber a primitiva dela, de nada vai adiantar, tá bom? Uma questãozinha para a gente ter uma notação mais simples, assim, que alguns livros e alguns materiais trabalham, é essa daqui, ó. Eu posso chamar a f de u e a g de v, né? Eu chamo a f de u, a g de v, então a du vai ser a f' dx e a dv vai ser a g' dx, né? Então eu posso reescrever essa expressão aqui acima como essa aqui, ó. A f é a u, a g' dx é dv, f é u, g é v, e aqui f' dx é du e a g é a v. Então eu posso escrever a formulazinha da integração por parte dessa maneira, ó. O dv é igual a uv menos integral de v du. Tudo bem? E aí vamos pegar um exemplo para a gente ver como é que a gente pode usar essa expressãozinha, tá? Porque a priori, assim, quando o aluno vê essa formulazinha, ele meio que fica voando, né? Professor, não entendi nada, que achei isso aí que o senhor está falando, mas na hora que você vê os exemplos vai ficar bem mais simples, tá? A verdade que eu estou te mostrando aí nesse slide é como a gente encontra a formulazinha da integração por partes. Tá? É isso que a gente está te mostrando aí. Mas eu quero logo que vocês se atentem para o seguinte. Na fórmula da integração por partes, quando você escolher as suas funções u e v, vai resultar ainda em uma integral. E a ideia dessa técnica é que essa integral que você vai obter seja uma integral mais fácil do que a primeira que você estava querendo resolver. Essa vai ser a ideia básica, tá bom? Então vamos para os exemplos, tá? Coloca aí os exemplos para a gente. Eu tenho que passar, peraí. Olha só, na letra A, nós queremos calcular quem é a integral de x vezes cosseno de x. Essa função x vezes cosseno de x, de cara, se você tentar uma substituição, por exemplo, nada vai dar certo aí. Né? Você pode tentar chamar de u x, chamar de u cosseno de x. Você não vai conseguir, porque quando você calcular o du, se você chamar o u de x, quando você calcular o du, vai ser o próprio dx. Tá? Então aqui vai aparecer u cosseno de u du. Ou seja, você volta para a função original só com uma outra variável. Então de nada vai adiantar. Se você chamar o u de cosseno de x, você pode até reescrever o x como arco cosseno de u, né? Mas parece que vai piorar as coisas aí para você, tá? Então a ideia é a gente tentar usar a formulazinha da integração por partes nesse item A, tá? Nesse item A. Então vamos ver o que a gente pode fazer aí, tá? É a integral de x vezes cosseno de x dx. Então olha só, a ideia vai ser a seguinte. Eu vou olhar para essa função e vou escolher, aqui eu tenho duas funções, tenho a x e tenho a cosseno de x. Uma delas eu vou escolher como sendo a função u, tudo bem? A outra eu vou escolher como sendo a dv. E daí, a função u que eu tiver escolhido, eu vou ter que derivar ela, porque bem aqui vai aparecer du, a derivada da u.
Tudo bem? E a função que eu escolhi aqui como dv, eu vou ter que integrar ela. Porque a partir da dv, eu vou ter que encontrar a v. Ou seja, eu vou ter que integrar ela, vou achar uma primitiva dela. Então, qual que seria uma escolha interessante aqui, professor? Seria assim, ó, eu poderia chamar a u de x e a dv de cosseno x dx. Tudo bem? Por quê? Porque quando eu derivar aqui o du, quem vai ser o du? Derivada de x é 1. Então, vai ser 1 dx, que é o próprio dx. Concorda? Alguma dúvida até aí? E aqui eu tenho que encontrar a função v. Bom, se a dv, se a diferencial da função v é cosseno de x dx, quem que é a função v? É seno, né? Porque a derivada do seno é cosseno, certo? Então aqui vai ser seno. Tudo bem? Alguma dúvida? Tá certinho? Beleza. Aí eu vou usar a fórmula agora. Vou usar a formulazinha. Como é que eu vou usar a fórmula, professor? Vai ficar assim, ó. A integral... Opa, integral, não é f, né? A integral de x vezes cosseno de x dx. Deixa eu fazer menor um pouquinho, senão não vai caber. Aí, olha só. Essa daqui eu chamei de u. Essa daqui eu chamei de v, de dv. Então, tá bem aqui, ó, u dv. Então, essa integral, pela fórmula da integração por partes, ela vai ser igual. Ela vai ser igual a quem? U vezes v. Quem é a u? X. Então, coloca aqui x. Quem é a v? Seno de x. Menos a integral de v du. De novo, quem é a v? Seno de x. E quem é du? É dx. Apareceu uma integral mais fácil que a primeira. É isso que nós queríamos. Tudo bem? Então, isso aqui, só colocar aqui para ficar claro. Isso aqui é u, isso aqui é v, isso aqui é v, isso aqui é du. Tá? Só para vocês verem que isso aqui é exatamente isso que nós achamos, tá? Que é a formulazinha da integração por partes. Alguma dúvida? Então, a integral de x vezes o cosseno de x dx, ela é igual a x vezes o seno de x, menos, quem é uma primitiva de seno de x? Menos cosseno, certo? Então, é menos cosseno de x mais a constante de integração. Então, a integral de x vezes cosseno de x dx, ela é x vezes o seno de x mais cosseno de x mais a constante. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, se a gente pegar aquela função que nós obtivemos, se nós derivarmos ela, nós vamos voltar para aquela função original, que é a função x cosseno de x, que nós queríamos integrar. Então, vamos treinar, tá? O resto da aula a gente vai treinar essa técnica, porque essa técnica vai estar presente na tua prova. Você já sabe disso, né? Vou logo falar para vocês, né? Vai vir uma de substituição e uma de integração por parte. Né? Uma de cada. Você vai ter que calcular a integral de cada uma das técnicas, tá? Letra B. Integral de x ao quadrado vezes o seno de x dx. Tá? Então, vamos lá. Tem que escolher uma função para ser a função u, a outra para ser a dv, e essa de cima eu vou derivar, e a de baixo eu vou primitivar. Vou ter que encontrar a antiderivada dela. Tá? Quem que você escolheria para ser a u aí? X ao quadrado. E para ser o dv, resta seno de x dx.
Ok? Então, a u você vai derivar. Derivada de x ao quadrado, 2x dx. E a v você vai encontrar a primitiva dela. A primitiva de seno de x menos cosseno de x. Tudo bem? Então, essa integral aqui, ó, a integral de x ao quadrado vezes o seno de x dx, ela vai ser igual. Lembra da fórmula? Quem é? É u vezes v. Então, eu pego essa e essa. Então, essa vezes essa vai ficar menos x ao quadrado vezes do cosseno de x. Concorda? Então, é u vezes v menos a integral de v du. Aí eu pego essa com essa. V du. Então, menos a integral de v, que é menos cosseno de x, vezes du, que é 2x dx. Alguma dúvida? Sim ou não? Tudo bem? Então, a integral de x ao quadrado seno de x dx vai ser igual a menos x ao quadrado vezes o cosseno de x, menos e menos, mais. Esse 2, que é constante, eu posso tirar da integral, então fica 2 vezes a integral de x cosseno de x dx. Pois, professor, o senhor disse que a ideia é chegar numa integral que seja mais fácil. Mas essa é mais fácil que essa. Só que o problema é que essa daqui eu tenho que integrar por parte de novo ela. E muitas vezes isso vai acontecer. Muitas vezes isso vai acontecer. Eu tenho que integrar essa por parte de novo. Só que, de maneira esperta, eu escolhi essa como item A. Aquela integral que apareceu é essa daqui, ó. O resultado dela é esse aqui. Então, eu só vou pegar isso e vou substituir lá. Tudo bem? Então, pelo item A, a integral de x ao quadrado vezes o seno de x dx vai ser igual a x ao quadrado vezes o cosseno de x, mais, agora cuidado, esse 2, ele está multiplicando toda essa integral. E no lugar de toda essa integral, eu vou colocar essa expressão. Então, vai ficar 2 vezes, abre o parênteses, x seno x, mais cosseno x. A constante você não precisa colocar logo, deixa para colocar no final. Tudo bem? Então, isso aqui vai ser igual, essa integral de x ao quadrado seno de x dx, ela vai ser igual a x ao quadrado cosseno x, mais 2x seno x, mais 2 cosseno x, mais a constante. Tá bom? Então, essa daqui é a integral de x ao quadrado seno de x. Beleza? Então, se eu derivar essa expressão aí, eu vou obter x ao quadrado seno de x. Alguma dúvida? Sim ou não? Sim ou não? Entenderam? Então, não tem dúvida. Vocês podem estar com medo das outras, mas essa daí vocês entenderam. Então, não tem por que temer, tá? Letra C. Integral da arcotangente. Uai, professor, o senhor não disse que a integral da arcotangente é 1 mais 1 sobre x ao quadrado? Não, eu disse que a integral de 1 mais 1 sobre x ao quadrado é a arcotangente. A derivada da arcotangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Agora eu quero a integral da arcotangente. Qual é a função que quando eu derivar, eu obtenho a arcotangente? É isso que a gente quer achar agora. Tá bom? Onde é que eu... Aqui. Vão logo pensando quem que você vai chamar de U, quem que você vai chamar de dv. Ué, professor, mas eu só tenho uma função aí, eu só tenho a arcotangente. Integral da arcotangente de x dx. Quem que você vai chamar de U, quem que você vai chamar de dv. Lembrando sempre que, preste atenção,
Tu vais escolher arco tangente como DV? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Meu Jesus, vocês não têm língua, não? Você vai, vou repetir a pergunta, você vai escolher arco tangente de x como DV? Não, por quê? Porque se você escolher arco tangente como DV, você vai ter que encontrar a primitiva dela, mas esse é o que o problema quer. Então só resta uma escolha aqui. Arco tangente você não sabe derivar? Sei, então você tem que escolher ela como uma função v, porque ela você vai derivar. Qual é a derivada dela? É 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Essa é a derivada dela. Tudo bem? Então quem é que você vai escolher como dv? Dx. 1 dx. Sim ou não? E aqui você vai ter que encontrar a primitiva de 1 dx. Quem é a primitiva de 1? X. X. Tudo bem? Então, vai obter o seguinte, ó. Integral de arco tangente de x dx vai ser igual. Fórmula da integração por partes. U vezes V. U vezes V. Então, essa vezes essa é x vezes a arco tangente de x menos a integral de V du. Essas duas. Então, x vezes isso. X sobre 1 mais x ao quadrado dx. Né? Porque quando eu multiplico x vezes 1 dá x. Tudo bem? Alguma dúvida? Professor, mas o senhor disse que a gente precisa encontrar uma integral mais fácil. Mas essa é mais fácil. Porque essa daqui, você vai usar o que para resolver ela? Substituição. Agora eu vou resolver só essa aqui, ó. Vou resolver só essa aqui, ó. Integral de x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Você vai resolver como uma substituição simples. Agora eu não vou chamar de u porque eu já estou usando u aqui, tá? Vou chamar de t. Quem que você vai chamar de t? 1 mais x ao quadrado. 1 mais x ao quadrado. Então, quem que vai ser o dt? 2x dx. Sim ou não? E x dx está aqui, ó. X dx está aqui, ó. Então, essa integral aqui, ela vai ser igual integral de x sobre 1 mais x ao quadrado dx. Ela vai ser igual a integral de x dx, ela é dt sobre 2, concorda? Dt sobre 2. Dt sobre 2. De 1 sobre t. Tá? 1 sobre 1 mais x ao quadrado, que eu chamei de t. Belezinha? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2, eu posso tirar da integral. E quem é uma primitiva de 1 sobre t? Logaritmo natural do módulo de t. Só que quem é t? Volta para a variável original. O t é 1 mais x ao quadrado. Então, é ln de 1 mais x ao quadrado. Observa que eu não preciso mais colocar o módulo, porque 1 mais x ao quadrado é sempre positivo para qualquer x. Belezinha? Então, essa integral aqui, ó, essa daqui, ela é igual a essa. Então, vou pegar isso e vou substituir aqui. Então, o resultado, portanto, integral do arco tangente de x dx, ela é x vezes a arco tangente de x menos essa integral que é aquela ln de 1 mais x ao quadrado sobre 2 mais a constante de integração. Então, essa daqui é a integral da arco tangente de x. Belezinha? Alguma dúvida? Beleza, tá tudo certinho. E a letra D? Letra D de dado. Integral de P a quinta vezes o log natural de P dP. Ah, professor, agora eu não sei, tem P, eu sei com X. Não diga isso, né?
P, X, casinha, bolinha, é sempre a mesma coisa, tá? O que importa é a função ali. Essa letra é só uma variável. A integral de P à quinta vezes ln de P dp. Então, quem que a gente vai chamar para ser a U e quem que a gente vai chamar para ser a dv? Lembrando sempre que você vai fazer essa escolha, lembrando que a U você vai derivar e a dv você vai integrar. Tu vais escolher ln como dv? Não, porque senão tu vai ter que integrar ln. Bota lá o slide para mim rapidinho. Na verdade, a integral da ln é a próxima que a gente vai fazer e sai por parte. Então, tu não vai escolher dv como ln. Então, a escolha já tá feita, né? Então, U vai ser a ln, porque derivar ln é fácil. Quem é a derivada de ln? 1 sobre P dp. E a dv só resta P à quinta. P à quinta dp. Porque essa daqui a gente sabe integrar. Quem é uma primitiva de P à quinta? P à sexta sobre 6. Aí, agora ficou fácil, né? Jogando na formulazinha, na integração por parte, a integral de P à quinta vezes ln de P dp vai ser igual a, vamos lá, U vezes V. Então, essas duas primeiro. U vezes V. Então, P à sexta sobre 6 vezes ln de P. Certo? Menos a integral de V du. Essas duas agora. V du. Então, vai aparecer P à sexta sobre 6 vezes du é 1 sobre P dp. Só que isso aqui, ó, essa integral vai ser P à sexta ln de P sobre 6 menos, isso aqui fica integral. Esse P à sexta com esse P eu posso cancelar, sobra 5 aqui. E esse 1 sexto eu posso tirar da integral. Então vai ficar 1 sexto vezes a integral de P à quinta dp. Correto? Portanto, a integral de P à quinta ln de P, ela vai ser igual a P à sexta ln de P sobre 6 menos primitiva de P à quinta é P à sexta sobre 6. Só que com esse 6 aqui, 6 vezes 6 dá 36, mais a constante de integração. Pronto. Aqui, ó. Essa é a integral. Ok? Belezinha? É difícil, gente. De início parece, mas você tem que treinar. Se você treinar bastante, aí vai ficar um pouco menos difícil. Pode ter certeza. Item E. Integral do log natural. Observa que até agora nós só sabemos a derivada do log natural. Agora a gente vai conhecer a integral do log natural, tá? E observa que desse modo a gente vai aumentando cada vez mais a nossa tabela de integrais, né? Ó, hoje a gente já conheceu a integral da arco tangente, agora vamos conhecer a integral do log natural. É claro que você não vai decorar tudo isso. Ninguém decora essas coisas todas. O importante é você saber achar. Porque na hora que você precisa, você acha. Tá bom? Então vamos lá. Quem que a gente vai escolher aqui para ser a U e quem que a gente vai escolher para ser dv? Novamente, você vai escolher a log natural como dv? Não, porque você vai ter que integrar ela e é isso que nós queremos. Então você vai escolher a log natural como a U, porque a derivada do log natural
de x é 1 sobre x dx. Bota na garrafa. E a dv vai ser dx. Então, a primitiva de 1 dx é x. Tá bom? Então, essa daqui vai ficar assim, ó. Integral do ln de x dx vai ser igual, fórmula de integração por parte, u vezes v, né, x vezes ln de x, menos a integral de v du. Então, x vezes 1 sobre x dx. Olha só que bonito. Né? Aí ficou fácil. Porque isso aqui é x ln de x menos a integral de dx. E a integral de dx é x. Então, isso aqui é x ln de x menos x mais a constante. Então, essa daqui é a integral do ln de x. Belezinha? Alguma dúvida? Tudo certo, né? Beleza. Item F. Item F. Integral de e elevado a x vezes o cosseno de x dx. Integral de e elevado a x vezes o cosseno de x dx. Vamos lá. Quem que você vai escolher para ser u e para ser dv? Para ser u, quem que você escolhe? E elevado a x? E para ser dv, na verdade, eu acho que nessa tanto faz a escolha. Porque as duas aqui você, eu acho que tanto faz, tá? Vamos ver. Então a du vai ser e elevado a x dx. E a v, integral do cosseno? Seno. Que a derivada do seno é cosseno, tá? Então aqui vai ficar integral, aí presta atenção, integral de e elevado a x cosseno de x dx, ela vai ser igual u vezes v, essa com essa, então é e elevado a x vezes o seno de x, menos a integral de v du. E elevado a x vezes o seno de x dx. Poxa vida. Deu ruim, professor. Cheguei numa integral que eu também não sei o resultado dela. Eu posso tentar usar outra técnica. Substituição, dá certo? Não dá certo. Então só me resta, das técnicas que nós estamos estudando, só me resta tentar fazer o que nela? Por parte novamente. Então agora a gente vai integrar por partes essa função. Tudo bem? Então, integrando por partes e elevado a x seno de x, obtemos. Então vamos integrar por partes ela. Tá? Então agora a gente vai integrar por parte a função e elevado a x vezes o seno de x dx, tá? Então eu tenho que chamar aqui de vou chamar isso daqui de u1 dv1 u1 v1, tá? Então vamos chamar de u2 agora. E dv2 aqui vai ser a du2 e a v2. Vamos lá. Quem que você escolhe para ser a u? Mantém a escolha, né? Observa que essa daqui é muito parecida com essa. Só mudou no lugar do seno o cosseno. Então, vou manter a escolha.
Vou chamar de e elevado a x aqui, e aqui eu vou chamar de seno x dx. Seno. Seno x dx, tá? Aí, quem que vai ser o du? 2 vai ser e elevado a x dx. E a v2 vai ser menos cosseno de x. Tá? Então, integral de e elevado a x seno de x dx, senão vocês vão me atrapalhar. E elevado a x seno de x dx vai ser u vezes v. Então vai ficar, ó, menos e elevado a x vezes cosseno de x, menos a integral de v du. E elevado a x vezes menos cosseno de x dx. Então vai ficar menos e elevado a x cosseno x dx. Certo? Só que aí, ó, integral de e elevado a x seno de x dx vai ser menos e elevado a x cosseno x mais a integral de e elevado a x cosseno x dx. Uai, professor, não saí do lugar. Porque agora voltou para a integral que eu estou querendo calcular, lascou. Não, na verdade agora acabou o problema. Porque olha só, eu vou partir daqui, ó. Logo, olha só, a integral que nós queríamos calcular é e elevado a x cosseno x dx, sim ou não? A gente encontrou que ela é igual a e elevado a x seno x, e elevado a x seno x, menos essa integral, eu vou chamar de asterisco. Só que esse asterisco é isso aqui, ó, que a gente encontrou, sim ou não? Então, no lugar dessa expressão, eu vou substituir essa. Vai ficar assim, ó, cuidado com os sinais, menos, no lugar disso eu vou colocar isso. Então, vai ficar, vou abrir o parênteses, menos e elevado a x cosseno x, mais a integral de e elevado a x cosseno x dx. Tudo bem até aí? Aí o que a gente vai fazer agora? Jogo de sinal ali, né? E elevado a x cosseno x dx é igual a e elevado a x seno x mais e elevado a x cosseno x menos a integral de e elevado a x cosseno x, que é o que a gente queria achar. Só que finge que isso aqui é uma equação. Finge que isso aqui é um x grandão. Então, x é igual a alguma coisa menos x. O que tu fazes? Tu pega esse menos x e joga para o outro lado, positivo. Tá? Então, vai ficar isso mais isso. Só que não é igual. Então, vai ficar duas vezes isso. Então, duas vezes a integral de e elevado a x cosseno x dx é igual a e elevado a x. Posso até colocar aqui em evidência o e elevado a x para ficar bonitinho, né? E esse 2 não está multiplicando a integral? Então ele passa dividindo. Pronto. E aí a gente acabou de encontrar essa integral. Tudo bem? Bonitinha essa, né? É bonita. É linda isso. Cadê o seno? Ah, constante, perdi meio ponto, né? Mais a constante de integração aqui. Obrigado. Então, gente, isso aqui muitas vezes acontece também. Você integra, aí chega numa função aqui que parece que não está muito bom, aí tu tenta integrar por parte de novo ela. Aí tu chega numa outra que é igual à função original que tu tinha. Aí tu faz essa ideia. Se aqui for negativo, aí fica bom. Porque se aqui for negativo, você pode pegar isso aqui e jogar para o outro lado, positivo, aí fica isso mais isso, dá duas vezes ele. Ou dependendo se aparecer uma outra constante, aqui pode dar 3, 4, qualquer real. E o que ficar multiplicando, você passa dividindo. Tudo bem? Agora, se você fizer e aqui der positivo, é essa integral igual a alguma coisa, mais essa integral, tu erraste alguma coisa, ou então não sai por integração por parte. Tem que procurar outra ideia, outra técnica.
Tá bom? Então tem que ter um pouquinho de atenção a isso, tá? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Item G. Item G. Integral de ln de x ao quadrado. Nós calculamos já a integral de ln de x. Agora nós precisamos encontrar a integral de ln de x. Só que o logaritmo ao quadrado. Não é o x ao quadrado. É o logaritmo de x ao quadrado, tá? Então vamos lá. Quem que você vai escolher aí para ser a U e para ser a DV? Quem que você escolhe para ser a U e quem que você escolhe para ser DV? Tu vai escolher DV como sendo ln de x ao quadrado? Obviamente não. Então, a U vai ser ln de x ao quadrado. E a DV vai ser dx. Então, integral AV, que é a integral de 1 dx, vai ser x. E a DU tem que derivar essa. E a derivada de ln de x ao quadrado é 2 vezes ln de x vezes 1 sobre x dx. Sim ou não? Por quê? Porque pela regra da potência 2 cai, diminui uma unidade do expoente, só que eu tenho que multiplicar pela derivada da função que está fazendo a composição pela regra da cadeia. Tá? Então, essa integral aqui, ó, de ln de x ao quadrado dx, ela vai ser igual à integral de U vezes V, ou seja, x vezes ln de x ao quadrado, menos a integral de V du. Então, vai ficar x vezes 2 vezes ln de x sobre x dx, né? Porque posso escrever assim. Aí, olha só que bacana, esse cancela com esse. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar x vezes ln de x ao quadrado, menos esse 2 eu posso tirar daqui, a integral de ln de x dx. Aí você chega numa integral que não é uma integral imediata, mas a gente já resolveu aqui, que foi o item, bota lá pra gente, para ver qual foi o item. O item E. Então, essa integral de ln de x ao quadrado dx, ela vai ser x vezes ln de x ao quadrado, menos 2 vezes o resultado da integral de ln de x, se eu não me engano, era x ln de x menos x. Era isso? Ah, tá ali. Então tá certo. Então, essa integral de ln de x ao quadrado dx, ela vai ser x vezes ln de x ao quadrado, menos 2 vezes x vezes o ln de x, menos 2x mais a constante. Pronto. Apliquei a distributiva aqui, né? Ah, mais. Menos, menos e menos, mais. Mais 2x mais a constante. Tá bom? Alguma dúvida? Tudo certinho. Belezinha? Ah, professor, e se nós estivermos trabalhando com integrais definidas? Se eu quiser integrar por parte, uma integral mais uma integral definida. É a mesma coisa. Você vai usar a mesma técnica, porém, como é uma integral definida, você vai aplicar os limites de integração tanto nessa parte, U vezes V, quanto nessa integral aqui, V du. Então, você tem que fazer, porque tudo isso aqui que você está achando, isso aqui tudo, é a primitiva dessa função.
Então, você tem que calcular a variação da primitiva nos extremos do intervalo. Ok? Alguma dúvida? Se você tiver com uma integral, você vai ter que calcular a integral por partes, só que uma integral definida. Você tem os extremos, os limites de integração, né? Então, você vai calcular, você vai variar essa parte, que é a u vezes v, nos extremos, e essa integral se mantém os extremos aqui dos limites de integração, tá bom? Vamos fazer exemplos para ficar claro. Integral de 1 a 3 de x ao cubo ln de x dx. Ah, x ao cubo ln de x dx. Quem que você vai escolher aí para ser para ser u, para ser dv? U vai ser quem? Ln, né? Letra A, integral de 1 a 3 de x ao cubo ln de x dx. Então, o U você vai chamar de ln. E o dv você vai chamar de x ao cubo. Por quê? Porque x ao cubo dx, né? Porque o du vai ser 1 sobre x dx e a v vai ser x à quarta sobre 4. Tudo bem? Então, a integral de 1 a 3, você tem duas opções, gente. Você pode fazer tudo, chegar lá no final, encontrar a primitiva, e aquela primitiva final, você calcular a variação dela nos extremos do intervalo. Ou você pode fazer logo direto. Eu sempre prefiro fazer logo direto, tá? Mas isso é uma questão de gosto. X ao cubo, ln de x dx, vai ser igual a u vezes v, então vai ficar x à quarta sobre 4, vezes ln de x. Isso aqui variando de 1 a 3, menos a integral de 1 a 3 de v du. Vamos multiplicar esse com esse. Então, vai ficar x à quarta sobre 4, vezes 1 sobre x dx. Belezinha? Então, essa integral vai ser igual a x à quarta sobre 4, vezes ln de x, variando de 1 a 3, menos... Aí aqui, ó, posso cancelar, né? Cancela um daqui com um daqui, com esse daqui, então sobra 3 aqui. E esse 1/4 eu tiro da integral. Então, 1/4 vezes a integral de x ao cubo dx, de 1 a 3. Só que integral de x ao cubo dx é quem? X à quarta sobre 4. Então, fica x à quarta sobre 4 vezes ln de x, variando de 1 a 3, menos 1/4 vezes x à quarta sobre 4, variando de 1 a 3. Tá bom? Então, isso aqui vai ser igual a... Agora, bora calcular as variações. No 3, 3 à quarta sobre 4 vezes ln de 3, menos... No 1, 1 à quarta sobre 4 vezes ln de 1. Aqui é legal, porque aqui já vai dar 0. Menos 1/4 vezes, no 3, 3 à quarta sobre 4, menos no 1, 1 à quarta sobre 4. Tá bom? Esquece dos parênteses. 3 à quarta, 81 sobre 4, ln de 3, menos 3 à quarta, 81, menos 1, 80. 80 sobre 4 vezes 1/4, 80 sobre 16. Tá bom? Então, é isso aí. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Beleza. Próximo. Letra B de bola.
No final a gente vai trazer a questão da prova. Letra B. Integral de 0 a meio do arco seno de x, dx. A gente não sabe quem é a integral do arco seno de x. A gente sabe quem é a derivada do arco seno de x. Lembra quem é a derivada do arco seno de x? Alguém lembra a derivada do arco seno de x? Opa, o cara tá afiado. Quanto é? 1 sobre... Quem mais? 1 sobre... Não, essa é da arco tangente. Aqui é arco seno. 1 sobre... 1 sobre 1 menos x ao quadrado dentro da raiz. 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Essa é a derivada do arco seno. E a derivada do arco cosseno é isso negativo. Tá bom? Então, a gente precisa encontrar essa integral, só que variando de 0 a meio. De 0 a meio, tá? Então, vamos lá. Vou apagar aqui. Letra B. Integral de 0 a meio do arco seno de x dx. Então, vamos lá. Tem que escolher a u e a dv. du e v. Certo? Tu vai escolher arco seno como dv? Não. Vai escolher arco seno como a u, porque você sabe a derivada do arco seno. A derivada do arco seno, como eu falei, é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Correto? Então, para dv só resta o dx e, portanto, a v vai ser x. 1 dx e a v vai ser x, tá? Então, essa integral aqui vai ser integral de 0 a meio do arco seno de x, dx, ser v vezes u, então x vezes o arco seno de x, variando de 0 a meio, menos a integral de 0 a meio, menos a integral de 0 a meio, de v du. Então, isso vezes isso. Então, x sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. Aí você chega nessa outra integral aqui. Essa integral é mais fácil ou mais difícil que essa? Parece ser mais fácil, né? Ela parece ser mais fácil porque você vai resolver ela com o quê? Uma substituição. Qual substituição? Vai chamar de u ou de t, né? A 1 menos x ao quadrado. Tá bom? Então, vamos resolver essa aqui, ó. Essa daqui, ó. Integral de x sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx. De 0 a meio. Tá? Então, eu vou chamar de t 1 menos x ao quadrado. E aí, eu vou logo fazer a mudança dos limites de integração. Né? Por quê? Porque eu já estou vendo que quando eu calcular aqui o dt vai ser menos 2x dx, concorda? E x dx está aqui, ó. Então, problema resolvido. Mas a gente precisa mudar os limites de integração, não esquece. Tem que mudar o limite de integração que você vai usar a substituição. Então, quando o x é 0, o t é igual a quanto? 1. E quando o x é meio, o t é igual a quanto? Vai ficar meio ao quadrado. Meio ao quadrado é quanto? 1/4. Então fica 1 menos 1/4 dá quanto? 3/4. Correto? Tudo bem? É 1 menos 1 sobre 4.
4 menos 1, 3. 3/4. Belezinha? Então, essa integral aqui, ó, de 0 a meio de x sobre a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado dx, ela é a integral de 1 a 3/4, mudando os limites de integração, de 1 a 3/4, de x dx é menos dt sobre 2, concorda? Vou colocar aqui, ó, menos dt sobre 2. Vou até colocar assim, ó, menos meio de dt, para ficar mais menos meio de dt. E aqui vai aparecer 1 sobre raiz quadrada de t, foi o que a gente colocou, 1 sobre raiz quadrada de t. Concorda? Alguma dúvida? Aí, olha só, aqui vai aparecer um menos a integral, eu não posso trocar os limites de integração? E a integral fica positiva, certo? Então, isso aqui vai ser igual a integral de 3/4 até 1 de 1 sobre raiz de t, 1 sobre 2 raiz de t dt. Esse 1 sobre 2, deixa eu tirar logo daqui, para não atrapalhar a gente. 1 sobre 2 vezes 1 sobre raiz de t, bom, raiz de t a gente pode escrever como t elevado a meio, certo? Então fica t elevado a menos meio dt. Porque raiz está no denominador, eu inverto ela, troco o sinal do expoente. Correto? Alguma dúvida? Tá, então isso vai ficar... Então, a integral de 0 a meio de x sobre raiz de 1 menos x ao quadrado dx, ela vai ser igual a meio vezes, aí agora eu tenho que calcular meio vezes, tem que calcular uma primitiva de t elevado a menos meio. Quem é? É t elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Não é assim a regra da primitiva da potência, né? Então, t elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Isso aqui variando de 3/4 a 1. Lembra que eu fiz a mudança de variável. Aqui está em x, aqui está em t. Na nova mudança de variável, os novos limites de integração, já fiz a mudança, tá? Então, isso aqui vai ficar meio vezes... Isso aqui vai dar t elevado a meio. E aqui embaixo também dá t elevado a meio. Certo? Só que vai ficar isso sobre meio. Isso sobre meio é mesmo que eu inverter o meio e fica 2 em cima, né? Então, 2 vezes isso. E esse 2 eu vou tirar aqui para cancelar logo com esse. Vai ficar 3/4 até 1. E esse cancela com esse. Tá? Então, fazendo a variação no 1, isso aqui dá 1 elevado a meio. E no 3/4, isso aqui dá 3/4 elevado a meio. Ou seja, 1 elevado a meio é 1. 3 elevado a meio é raiz de 3. 4 elevado a meio é raiz de 4, que é 2. Tá bom? Então, essa integral aqui, ó, essa daqui só, ela vale aquilo lá, 1 menos raiz de 3 sobre 2. Tá bom? Aí falta calcular agora essa variação aqui para a gente finalizar. Belezinha? Tá, então vamos lá. Então, a integral do que a gente queria é integral de 0 a meio do arco seno de x dx. Isso vai ser igual. Aí vamos lá. No meio, deixa eu repetir aqui para não ficar indo e voltando. Né? X vezes o arco seno de x, variando de 0 a meio, menos aquela integral que deu isso. Então, vou colocar logo aqui, ó. 1 menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, isso aqui vai ser igual. No meio, vai aparecer meio
vezes o arcosseno de meio, menos, no zero vai aparecer 0 vezes arcosseno de zero. Então vai dar 0, porque já tem o 0 multiplicando, certo? E aqui menos 1 mais raiz de 3 sobre 2. Então isso aqui vai ser igual a meio vezes arcosseno de meio, quanto é? Quanto é o arcosseno de meio? Você tem que pensar no arco cujo seno é meio, assim que a gente faz a leitura. Arcosseno de meio é o arco cujo seno é meio. Qual é o arco cujo seno é meio? 30 graus, só que a gente não vai colocar 30 graus, a gente tem que colocar em radianos. 30 graus em radianos é igual a quanto? Π sobre 4 é 45. Π sobre 6. Isso aqui é π sobre 6. Menos 1 mais raiz de 3 sobre 2. Então, isso aqui vai ser π sobre 12 mais raiz de 3 sobre 2 menos 1. Pronto. Tá aí. Então, esse é o resultado daquela integral. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Professor, é muito complicado isso, professor. Ninguém falou que seria fácil. Cálculo não é simples. Cálculo não é simples. E assim, mas, assim, é claro que na tua prova não vem uma coisa muito... Não, assim daria para vir. Se viesse uma questão dessa aí, eu acho que dá para fazer em meia hora tranquilamente. Dá para fazer tranquilamente. Mas não vem uma tão... com tantos detalhes assim, né? Vem uma um pouco mais direta. Até porque são duas, né? Que vão vir, como eu já falei. Vai vir uma de substituição e uma de integração por partes, tá? Bom, aí nós temos essas outras duas. Mas antes de acabar o nosso tempo, eu quero fazer logo essa. Uma que fala de área também, tá? Aí a imagem não dá para ver direito, mas a região que a gente quer encontrar a área é essa regiãozinha bem aqui onde eu estou passando o mouse. Região entre as curvas F e G, no intervalo de 1 a 2, tá? Então eu quero saber qual é a área daquela região ali. Porque aí porque o fundo da imagem ele não é branco, senão aparecia. A região está destacada, tá? Então, tenho duas funções. A função f de x igual a x ln de x. E a função g de x igual a 2 vezes ln de x. Eu quero saber a área daquela região ali. Deixa eu desenhar aqui os gráficos. Bota lá para mim, por favor. E aqui é 1, aqui é 2. Essa daqui é a F e essa daqui é a G, tá? Então a região que nós queremos calcular a área é essa aqui, ó. Tá bom? Bom, a gente já sabe calcular a área entre curvas, né? Das aulas anteriores nós vimos que a área em questão que nós queremos calcular, ela vai ser o quê? Vai ser a integral de quanto a quanto? De 1 a 2. De quem menos quem? A G menos a F, porque nesse intervalo a G ela é maior que a F. A G está, entre aspas, em cima da F. Tá? Então é G de x menos a F de x dx. Tá? Então essa área ela vai ser igual a integral de 1 a 2. Quem é a G? 2ln, meu Jesus, 2ln de x menos, quem é a F? X vezes ln de x, dx. Tá bom?
que você faria aí? Tá lá na tua prova essa questão, o que você faz? Professor, eu posso quebrar em duas integrais. Posso quebrar em duas integrais e calcular a integral dessa menos a integral dessa. Pode, só que aí você vai ter que usar a integração por parte duas vezes aí, né? Nessa daqui e nessa daqui. Então, uma ideia que a gente poderia tentar usar para não ter que fazer duas integrais por parte, a gente poderia tentar colocar o ln em evidência. Então, ficaria assim, ó, 2 menos x vezes ln de x dx. Tudo bem? E aí a gente pode tentar escolher uma função para ser a u, uma função para ser a dv e fazermos essa integral aí por partes, tá bom? Quem que vocês escolheriam aí para ser u e para ser dv? Muito bem. Então a gente vai escolher aqui, ó, a u como ln de x e dv como 2 menos x dx. E, portanto, a du, derivada de ln de x, é 1 sobre x dx. E a v, primitiva de 2 menos x, primitiva de 2, 2x. Primitiva de x, x ao quadrado sobre 2. Ok? Então, essa área aí, que é dada por essa integral, ela vai ser o seguinte, ó. Então, essa área, ela vai ser igual a integral de 1 a 2 de 2 menos x ln de x dx. Usando a fórmula de integração por parte, isso vai ser igual a, vamos lá, u vezes v. Então, vai ficar 2x menos x ao quadrado sobre 2 vezes ln de x. Tudo bem? Esse vezes esse. Cuidado com o parêntese. Menos a integral de 1 a 2. Lembrando que isso aqui também vai variar de 1 a 2, porque estou usando a integral definida, que é o que a gente quer calcular. De 1 a 2 de v du. Então, vai ficar v é 2x menos x ao quadrado sobre 2, vezes du. Du é 1 sobre x dx. Tudo bem? Alguma dúvida? Então, essa área será igual a... Vamos calcular logo a variação aqui, né? 2, no 2 vai ficar 2 vezes 2, menos 2 ao quadrado sobre 2, vezes ln de 2, menos... No 1, isso aqui vai ter ln de 1 multiplicando isso. Ln de 1 é 0, então nem preciso me preocupar com isso, tá bom? Então, bora se preocupar só com esse agora. Menos... Aqui eu vou fazer a distributividade. Então, vai ficar integral de 1 a 2, 2x vezes 1 sobre x dá 2, porque o x de cima com o x de baixo cancela. Menos x ao quadrado sobre 2 vezes 1 sobre x dá x sobre 2 dx. Concorda? Então, essa área vai ser igual a 2 ao quadrado, 4, menos 2 ao quadrado, 4, sobre 2, 2, vezes ln de 2, menos primitiva de 2, 2x. Primitiva de menos x sobre 2, menos x ao quadrado sobre 4. Cuidado. Porque quando eu derivar, esse 2 cai. Então, fica 2x sobre 4, que simplificando dá x sobre 2. Tá bom? Isso aqui variando de 1 a 2. Belezinha? Então, esta área ela vai ser igual a 4 menos 2, dá 2 vezes o ln de 2, menos, no 2, isso aqui vai ficar, vou colocar o parêntesão aqui, ó. No 2, isso aqui vai ficar 2 vezes 2, menos 2 ao quadrado sobre 4, menos, no 1, 2 vezes 1, menos 1 ao quadrado sobre 4.
bom? Então, essa área vai ser 2 vezes ln de 2 menos, aqui dá 4 menos 1. 4 menos 1 dá 3. Aqui dá 2 menos 1 quarto. 2 menos 1 quarto dá 7 quartos, né? Então, 2 menos 1 quarto, 4 vezes 2, 8, menos 1, 7 quartos. Então, aqui é 3 menos 7 quartos, certo? Então, é 3 menos 7 quartos. Então, isso dá 12 menos 7, 5 quartos. Então, aqui é menos 5 quartos. Então, esta é a área daquela região, tá? Esta aqui é a área daquela região. 2 ln de 2 menos 5 quartos unidade de área. Alguma dúvida? Achei mais simples você fazer assim do que você quebrar isso aqui em duas integrais e ter que integrar por parte 2 vezes isso aí. As duas integrais separadamente. Daria muito mais trabalho, tá? Então, essa daí seria a solução dessa, tá? Bom, eu ia fazer alguns exemplos de integral trigonométrica, mas o tempo já está indo embora, não vou falar sobre isso. Na próxima aula a gente pode falar um pouquinho sobre isso, tá? Mas, por exemplo, eu acho que, não lembro se foi esse exemplo que a gente fez na aula anterior, uma integral como essa, integral de seno ao cubo de x, o que vocês tentariam fazer para calcular uma integral como essa? Seno ao cubo de x. Hã? Seno vezes seno ao quadrado é uma boa ideia. Seno vezes seno ao quadrado é uma ótima ideia. Só que daí você faria o quê? O que você faria? A relação fundamental, muito bem, vocês estão afiados, né? Então, se eu quero calcular a integral de seno ao cubo de x, a gente pode fazer o seguinte, ó, integral de seno ao quadrado de x vezes o seno de x dx. E no lugar de seno ao quadrado, a gente vai substituir 1 menos cosseno ao quadrado pela relação fundamental da trigonometria. Lembra que nós falamos sobre isso? Tá bom? E aqui eu posso aplicar a distributiva, ó. Então, isso aqui vai ser integral de seno de x dx menos a integral de cosseno ao quadrado de x vezes o seno de x dx. Essa daqui é imediata. E essa daqui você faz o quê? Dá para ser mais simples. O que você faz nessa? Substituição. Quem que você vai substituir aqui? Quem que você vai chamar de u? Cosseno. Cosseno. Por quê? Porque o du vai ser menos seno x dx. E seno x dx está aqui. Tudo bem? Então, essa é a ideia para você calcular essa integral aqui, ó. Essa integral aqui, você calcula dessa maneira. Aí, essa daqui é imediata e usa essa substituição e calcula essa. Tá bom? E daí, a gente, para essas integrais trigonométricas, a gente tem algumas regrinhas que nos ajudam a calcular certas integrais como essas, tá? Então, as regrinhas são essas aqui, olha. Se você tiver a integral de uma potência de cosseno ou de seno, tá? Vai depender do índice que você tem. Se esse índice n for ímpar, você vai fazer como a gente fez ali.
Você separa o fator par, deixa um seno isolado ou um cosseno isolado para fazer aquela substituição legal e usa a relação fundamental. Tudo bem? Agora, se o índice for par, aí você usa essa relação aqui. Essa relação vocês já conhecem, né? Lá da trigonometria. Essa daqui, ela provém da formulazinha do arco duplo. Né? Lembra que cosseno de alfa mais beta é cosseno ao quadrado de alfa menos cosseno ao quadrado de beta. Não é assim? Portanto, se eu quiser o cosseno de 2α... não é cosseno não. É seno, desculpa. Eu estou querendo escrever a do arco duplo logo. Cosseno A, cosseno beta, menos seno A, seno alfa, seno beta, agora. Já estava escrevendo a do arco duplo. Então, se eu quiser a cosseno de 2α, onde tem beta, eu coloco alfa, porque aí fica alfa mais alfa, que dá 2α. Então, você vai ficar cosseno alfa, que dá cosseno ao quadrado de alfa, menos seno alfa, que dá seno ao quadrado de alfa. Bom? Só que o seno ao quadrado de alfa é 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Então, posso escrever assim, ó, cosseno ao quadrado de alfa menos 1 menos cosseno ao quadrado de alfa. Tá? Então, cosseno de 2α é cosseno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa, ou seja, 2 cosseno ao quadrado de alfa menos 1. Portanto, se eu pegar esse 1 e jogar para cá positivo, 1 mais cosseno de 2α é igual a 2 vezes o cosseno ao quadrado de alfa. E, portanto, o cosseno ao quadrado de alfa, ele é, se eu passar esse 2 dividindo, então ele é meio mais meio vezes o cosseno de 2α. Tá? Essa daqui é uma formulazinha para você encontrar a formulazinha do arco metade, tá? Então, se a potência for par, a gente pode usar essa expressão. Tudo bem? Então, se o expoente for ímpar, você separa um seno ou um cosseno, usa a relação fundamental. Se for par, você pode usar essa expressão ou essa outra aqui, que deriva dessa também, que eu acabei de mostrar. A única diferença é que quando chegar bem aqui, ó, você não vai substituir o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado. Você vai substituir o cosseno ao quadrado por 1 menos seno ao quadrado. Aí vai ficar 1 menos seno ao quadrado, menos seno ao quadrado. Dá 1 menos 2 seno ao quadrado e faz o restante que sai. Tá? E daí a gente pode usar essas ideias para a gente calcular integrais como essas aqui. Tá? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre elas. Por hoje tá bom. Estudem bastante, tá bom? Estudem bastante. Vamos ter uma provinha que não tá difícil se você estudar. Se você estudar, não tá difícil. Tá bem acessível, tá? Uma de substituição, uma de integração por partes, tá bom? Até sexta-feira, gente. Forte abraço.